Vamos meditar um pouco no versículo 1 até o versículo 19. Vamos meditar nessa passagem aqui, e creio eu que é uma passagem maravilhosa, uma passagem que nos ensina, uma passagem que serve para edificar e fortalecer as nossas vidas. E creio eu que se você abrir o seu coração essa noite, com certeza você sairá diferente como chegou. E que seja assim. Creio eu que é a vontade de Deus, que nós possamos nos aperfeiçoar, que nós possamos crescer e se envolver cada dia mais com a pessoa de Jesus. Então vamos ler esta porção, Lucas capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E a vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Senhor, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, e peço, ó Deus, em nome de Jesus, que através dela, o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. É assim que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, este texto, creio eu que é um texto muito conhecido. E esse texto, a exposição desse texto, nos remete a 2 assuntos. O primeiro deles, que é a respeito da oferta da viúva pobre, e o segundo fala do fim dos tempos. Então a exposição desse texto aqui nos remete a 2 assuntos, e esses assuntos são muito importantes para todos nós conhecermos e aplicarmos em nossas vidas. Essas palavras que nós lemos aqui, dita pelo Lucas, por esse evangelista,
Essas palavras de Jesus, elas foram destinadas para os seus discípulos, com o intuito de ensinar os seus discípulos e também advertir os seus discípulos. E no início desse texto, nós podemos observar aqui algo muito interessante, que foi a atitude de Jesus em relação a esse momento. Jesus foi um homem que observou com grande atenção o que a igreja dele estava vivendo nesse tempo. Nós podemos observar que Jesus, ele estava no templo. Ele estava diante de um gasofilácio. Ele estava observando todas as coisas. Então Jesus aqui, ele foi aquela pessoa que nós podemos entender aqui que ele foi uma pessoa que ele sempre observou cada detalhe das atitudes de todas as pessoas. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês essa noite que Jesus, ele continua vivo, ok? E ele continua sendo um observador. Ele observa todas as coisas, todos os atos, observa tudo aquilo que os cristãos andam fazendo até aos dias de hoje. Então Jesus, meus irmãos, como um grande observador, ele também nos orienta a também a sermos observadores. A olhar não para o próximo, mas para nós mesmos. É importante nós vermos como nós estamos, e é importante nós analisarmos como Jesus tem nos olhado nesses últimos tempos. É importante dizermos isso. Jesus fala exatamente através de uma parábola que está no Evangelho de Lucas, que está no capítulo 11, versículo 34 e 36, que diz assim: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Vou repetir, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Meus irmãos, outra coisa que eu gostaria de frisar aqui é que Jesus, ele olhava sempre com um significado que valoriza o reino de Deus. Sempre buscando a glória de Deus. Ele sempre olhava, ele sempre observava essas verdades. Tudo que Jesus olhava era para a edificação e o crescimento do seu povo. Então esse é o intuito do olhar de Jesus. Essa é a observação de Jesus, sempre para a sua igreja, sempre para as nossas vidas. E entrando nesse contexto aqui, meus irmãos, em relação a esse texto, nós podemos observar aqui que Jesus estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. É algo que nós devemos aprender essa noite aqui, através da vida de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Jesus, ele estava na última semana da sua vida. E Jesus, ele sabia exatamente que iria morrer. Jesus, ele não foi para a cruz por acaso. Ele seguiu esse caminho. Ele sabia exatamente que naquela semana, naquela sexta-feira, ele iria ser pendurado naquele madeiro. E nesse dia aqui, era exatamente no dia da terça-feira. Possivelmente Jesus, como nós, como somos humanos, ele já estava pensando nessa sexta-feira. Momento de atribulação, momento de adversidade e momento de provação. Nesses últimos tempos, meus irmãos, nós estamos vivendo dias de provações.
Muitas provações. E Jesus aqui estava vivendo uma provação terrível. Porque ele sentia dores, muitas dores. Ele ia morrer. Mas nesse momento da provação de Jesus, nós devemos destacar que ele não perdeu o seu foco. Ele não perdeu o seu foco. O olhar de Jesus aqui, ele foi um olhar sempre voltado para o reino de Deus. Jesus, ele olhava para si e ele olhava para os outros também. É importante nós observarmos aqui a atitude do mestre diante dessa circunstância que ele estava vivendo. O que Jesus nos mostra aqui, a primeira lição que nós devemos tirar desse texto, é que nenhum tipo de provação, nenhum tipo de circunstância desfavorável pode tirar o nosso foco do reino de Deus. Não pode. Não há desculpas para nós. Não há desculpas. Qualquer tipo de provação que você está passando hoje, meu irmão, não é desculpa para você tirar o seu foco do reino de Deus. Esse é o primeiro assunto, essa primeira lição que Jesus nos ensina aqui. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre a atitude de uma pessoa que chamou a atenção de Jesus. E Jesus, ele foi aquele homem que sempre gostou de ensinar para as pessoas. E ele olhou por uma mulher que ela poderia exatamente ensinar todas as virtudes que um cristão deve ter para glorificar o nome dele. E Jesus olha para uma mulher que era viúva. E você pode observar aqui no texto que não existia só essa viúva. A palavra de Deus nos mostra aqui que existiam quem? Pobres, existiam as pessoas ricas e existia a viúva naquele lugar. Mas uma pessoa chamou a atenção de Jesus. Não foram os ricos, não foram os pobres e nem foram os seus discípulos. O que chamou a atenção de Jesus foi uma mulher. Uma mulher que naquele tempo, ela era uma mulher desprezada. Porque a viúva naquele tempo era uma pessoa desprezada por todos, pela sociedade e possivelmente pela igreja. Essa era a situação dessa mulher. Mas essa mulher, ela quebrantou o coração do mestre. Ela desmanchou Jesus. O olhar de Jesus ali quebrantou por causa da atitude dessa mulher. E vejo eu, através desta palavra, que nós devemos aprender muito com esta mulher, com esta viúva. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que essa mulher não tinha nada. A palavra de Deus nos remete a entender que essa mulher é uma mulher desprovida de qualquer coisa. Essa mulher, ela não tinha nada, porque essas 2 moedas que ela carregava não valia nada. Mas essa mulher aqui, ela quebrou o coração de Jesus. Eu entendo que Jesus disse aqui, quando ele falou a respeito dessa mulher, ele queria dizer assim aos seus discípulos: é assim que todos vocês devem viver. Porque essa mulher, ela não estava vivendo, não estava com o seu coração voltada para si. Mas essa mulher estava voltada para o reino de Deus. Então, quais foram as atitudes que essa mulher teve, meus irmãos? Essa mulher, ela foi ao templo.
Ela não foi para receber. E ela merecia receber, porque ela estava desprovida. Era aquela pessoa que, se tivesse aqui hoje, todos nós possivelmente queríamos ajudá-la. Mas, no entanto, ela não veio para isso. Ela veio para ofertar. Ela veio para dar até aquilo que ela não tinha. Essa viúva, diante da sua miséria, ela conseguiu enxergar a necessidade do próximo. Por isso que ela ofertou as suas 2 únicas moedas. Ela não estava olhando para a sua necessidade. Essa mulher, ela demonstrava uma noção muito grande de solidariedade e compaixão. É algo que a igreja de Deus deve ter. Essa mulher demonstra para Jesus que ela sentiu a necessidade de repartir. E Cristo nos mostra que, para vivermos o reino de Deus, a igreja foi chamada para repartir. E isso quebrantou o coração do mestre. E ela demonstra para o mestre que era uma pessoa que se entregava ao reino de Deus sem reservas. É algo que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nos entregarmos sem reservas. Nós devemos entregar por inteiro. Nós não podemos viver o reino de Deus de uma forma que não agrada o nosso Senhor. Nós devemos ser inteiro. Essa mulher, ela entrou dentro de um templo, quebrantada, e querendo fazer a vontade de Deus. E foi assim que ela quebrantou o coração e fez com que o mestre observasse diretamente para ela. E ela seria o grande exemplo de Jesus. Meus irmãos, o que nós devemos entender aqui é que nós devemos ser como essa viúva. Nós devemos ser como essa mulher. Esta mulher, ela demonstra as características do próprio Jesus. E nós podemos observar que Jesus, na última semana da sua vida, ele ficou 3 anos andando com seus discípulos. E seus discípulos não conseguiram ter as mesmas características que esta viúva. Essa mulher é uma mulher quebrantada, meus irmãos. É o que nós devemos buscar nesses últimos dias, nesses tempos de provações que estamos vivendo. Nós precisamos sermos ministrados pelo Senhor. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos e olharmos para a palavra de Deus e seguir o exemplo desta viúva. Essa viúva, ela não tinha nada, mas ela foi grande aos olhos do mestre, porque o coração dela estava voltada para o mestre, para o reino de Deus. Meus irmãos, o que Jesus realmente nos mostra aqui, o que ele observa, não é o que você dá, não é o que você oferta, mas ele olha o seu coração. É o seu coração, a sua intenção. São as suas atitudes. O que quebranta Jesus é o seu quebrantamento com as coisas do reino de Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos aprender com essa mulher. Que nós possamos sair daqui esta noite como analisadores e vermos de que forma nós estamos vivendo o reino de Deus. E de uma certa forma copiarmos o que essa viúva fez para ela tomar tanta atenção de Jesus como ela tomou. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu observo que essa mulher, ela não agiu por si só. Eu vejo impossível um ser humano agir de uma forma, na necessidade que ela estava, na carência que ela estava,
da forma como essa mulher estava fazendo. O que eu posso entender aqui, que essa viúva, ela estava debaixo da graça de Deus. Ela estava sobre a influência da graça de Deus. Talvez essa mulher chegou no templo até com seu coração diferente. Mas a partir do momento que ela entrou no templo, viu aquele ambiente, viu o mover de Deus, porque o mestre estava ali, ela se tornou quebrantada. Os olhos dela foram abertos. Ali o véu foi rasgado. E essa mulher tomou uma atitude diferente. E por que essa mulher agiu diferente? Porque eu vejo que quando ela chegou na igreja, no templo naquele momento, ela foi manifestada, ela foi alcançada pela graça de Deus. Meus irmãos, algo que nós devemos aprender é aprendermos a sermos ministrados pela graça de Deus. Essa graça de Deus, ela está sobre nós. E muitas vezes nós não nos apoiamos nessa graça. Muitas vezes nós não deixamos essa graça fluir em nós e através de nós. Muitas vezes nós resistimos à graça de Deus. E essa mulher, ela foi impactada por essa graça de Deus. Porque essa mulher, ela demonstrou uma fé maravilhosa, meus irmãos. Uma fé inabalável. É o que nós cantamos aqui esta noite. Essa mulher, vamos tentar imaginar a realidade desta mulher, meus irmãos. Ela iria sair desse templo. Ela não tinha o que comer. Ela iria, se ela estivesse aqui hoje, ela estaria nessa igreja, ela iria embora. Ela iria, não tinha um dinheiro para comprar um pão. Ela estava totalmente desprovida. Mas essa mulher, ela tomou essa atitude porque a graça de Deus estava sobre ela e ela deixou a graça de Deus mover o coração dela. É o que nós precisamos nesses últimos dias. É deixar que a graça de Deus se move em nossos corações. Quando a graça de Deus, ela se move dentro de nós, meus irmãos, através do Espírito Santo, nós somos outras pessoas. Nós damos bons exemplos. Nós exercemos virtudes que são valorosas para o reino de Deus. E que seja assim na minha vida e na sua vida. Meus queridos, nós não estamos aqui à toa. Eu quero que vocês fiquem atentos. Se você está aqui hoje, é porque Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um plano para vocês. E vocês são diferentes. Vocês são pessoas escolhidas por Ele para fazer algo diferente. Algo que o mundo não dá. E essa mulher, ela demonstrou o quê? Compaixão. Vida. Ela repartiu. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Se você quiser agradar os olhos, se você tem um desejo no seu coração de agradar a Cristo, tome essas atitudes que essa mulher teve. Busquem essa graça. Peça que o Espírito Santo de Deus esteja manifestando a graça dele em você, para que você possa sair daqui diferente. Esta passagem, meus irmãos, me faz lembrar a noiva de Cristo, que somos nós. Como que a igreja hoje está vivendo a palavra de Deus? Como que a igreja hoje está observando a palavra de Deus? Como que a igreja nos dias de hoje está olhando para essa passagem? Este é o primeiro assunto que nós podemos observar aqui. E o segundo assunto que o texto nos encaminha aqui
é a respeito dos princípios das dores. Eu gostaria de ler novamente, que fala vamos ler a partir do versículo número 5, que diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado e de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede todas essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que tudo vai acabar. Tudo. Tudo nesse mundo vai acabar. E que o nosso coração não deve estar voltado para as coisas materiais. Que o nosso coração deve estar voltado para o reino de Deus. E se ele está falando aqui a respeito dos princípios das dores, ele está falando da segunda vinda do Mestre. Esta passagem aqui. Jesus estava declarando a sua própria vinda, a sua segunda vinda. A palavra de Deus não diz exatamente quando é que o Mestre vai voltar. Mas o fato é que ele vai voltar. E nessa passagem aqui nós podemos ver alguns sinais da sua volta. E nós devemos nos atentar nesses dias de hoje, meus irmãos, nesses sinais. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Versículo 9 diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Queridos, então vamos analisar aqui com muita calma. Creio eu que hoje nós temos vários sinais da segunda vinda do nosso Senhor. O primeiro deles que nós podemos observar aqui é do engano religioso. Hoje nós estamos tendo engano. Hoje, religiões estão explodindo no mundo afora. O islamismo crescendo dia após dia. Outras religiões também crescendo. Existe engano religioso hoje até na igreja evangélica protestante. Hoje está vivendo algo terrível. Hoje nós vivemos tempo de sincretismo, liberalismo e misticismo dentro da igreja. E isso é algo terrível. Existe abandono da fé.
o amor se esfriando. E eu vejo isso como um sinal da segunda vinda de Cristo. A palavra também nos destaca aqui sobre guerras e revoluções. Terremotos, epidemias e fome. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Epidemia. Algo terrível. Perseguição religiosas. E creio eu que nós vivemos uma perseguição religiosa bem diferente lá do Oriente. A nossa perseguição religiosa hoje ela é movida com sutileza. A perseguição religiosa que nós vivemos hoje, que está roubando o nosso coração, ela não está vindo por açoites, mas por algo muito diferente. As pessoas não estão se atentando a isso. Eu olho muito para a tecnologia. Nós temos que tomar muito cuidado com a tecnologia nos dias de hoje. A tecnologia, ela entra dentro da nossa casa. E nós devemos estar sempre atentos àquilo que nós estamos ouvindo. Isso é algo terrível. Então eu vejo essa perseguição religiosa, Satanás usando essas coisas para nos perseguir, para nós negarmos o nosso Senhor. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. O fato que eu quero dizer, que a vinda de Jesus está bem próxima. Ela está bem próxima. E nós só vamos conseguir vencer esses princípios das dores é se nós agirmos como esta mulher, como essa viúva. Você sabia disso? Quebrantados, os olhos fixados ao reino de Deus, não pensando em nós mesmos, mas pensando em Cristo, pensando no reino de Deus. E nós podemos observar que uma coisa vai ligando à outra nesse texto. O exemplo dessa viúva, o que Jesus estava vivendo aqui, o arremetou para dizer esses princípios das dores. Porque ele diz aqui no versículo 5, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede essas coisas, isso vai acabar. Mas o meu reino não vai acabar. O meu reino não, isso não acaba. A minha vinda, ela vai acontecer. Mas elas só vão possuir este meu reino se vocês estiverem se posicionando como essa mulher se posicionou. É o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, nas entrelinhas deste texto. E nós, como igreja, essa noite, nós estamos diante da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós declaramos que Jesus morreu. Mas Ele ressuscitou. E logo, muito em breve, Ele estará nos buscando. Então vamos nos atentar, queridos. Vamos observar como estão os nossos corações, como estão os nossos corações nesses últimos tempos. Não vamos correr risco de nos esfriar na fé. Não vamos correr risco de ficarmos fora dos olhos de Cristo. Vamos aproveitar este culto hoje e consertar as nossas vidas, aquilo que precisam ser consertados. Vamos tomar uma atitude essa noite diferente, em que Jesus possa olhar para você e alegrar o coração dele, como ele se alegrou na vida dessa viúva. Porque uma coisa é verdade, vai acontecer, que são esses princípios das dores. Essa é uma verdade que irá acontecer. Irá acontecer, meus irmãos. E os dias são maus.
Não vamos brincar. Vamos viver o reino de Deus como Jesus declarou aqui. Vamos sair daqui essa noite pensando na atitude dessa viúva. De uma certa forma, vamos fazer uma comparação. O que nós estamos vivendo, o que essa viúva viveu. Porque se nós não vivermos o que essa viúva viveu, nós não vamos suportar passar por esses princípios das dores. Não. Nós vamos esfriar. Nós vamos perder o foco. Nós vamos deixar o reino de Deus em segundo lugar. Nós vamos negar o nome de Cristo. É algo que pode acontecer, meus irmãos. E que em nome de Jesus, esta noite, essa história possa mudar e que todos nós possamos alegrar o coração de Cristo. Em nome de Jesus. Amém?